seus lindos e suas lindas, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre espelhos esféricos, galera. A gente tinha visto, né, os espelhos planos, superfícies refletoras, que tinham uma direção única, né? E agora a gente vai sofrer uma curvaturazinha. Como que surgem os espelhos esféricos? Você pega uma calota, né, refletora, ok? E você corta ela. Você vai ter dois lados, o lado de dentro e o de fora. Então, se você tiver uma superfície refletora que seja a parte interna, lembrando uma concha, né, a parte interna aqui da concha, é chamado de espelho côncavo, ok? Que lembra concha, côncavo, concha, entendeu? E a parte externa sendo refletora, a gente chama de convexo, externo, convexo, beleza? Seria essa parte aqui da concha, tudo bem? E a forma da gente representar é esta aqui, ó. Bom, se o lado interno é o refletor, eu faço riscos do outro lado, para dizer que este lado é opaco, ele não vai refletir, tudo bem? E aqui nesse caso, como o espelho convexo, a parte refletora é de fora, a gente faz riscos aqui do lado de dentro, ok? Tudo bem? Bom, agora vamos apresentar elementos, né, pontos e regiões do espelho esférico que são muito importantes, tá bom? Então, como eu comentei, era uma calota que você pegou e cortou, então tem um certo segmento, né? Se você fosse seguir todo o espelho, ele daria uma volta completa, completando um círculo aqui, tá? E aí tem uma região central aqui, passando pelo ponto aqui médio, né? Que a gente chama de eixo óptico, tá bom? E aí, pessoal, aqui eu desenhei, só para a gente ter como base, um espelho côncavo, né? Coloquei as linhas do lado de fora aqui. Bom, pessoal, nesse eixo óptico existem os seguintes pontos. O centro de curvatura, cuja distância dele até o ponto mais externo do espelho, que é chamado de vértice, equivale ao raio de um círculo. Então, aqui é o raio de curvatura desse espelho, ok? Então, esse ponto é chamado de centro de curvatura C, e ele está a uma distância R, que equivale ao raio, né, do espelho, o raio de curvatura desse espelho, até o vértice, que é o ponto mais externo. Tá bom? No meio do caminho, exatamente no meio dele, tá ok? De forma que o raio de curvatura é 2 vezes essa distânciazinha aqui, que é chamada de distância focal, tá? Neste ponto fica o foco, e ele é um ponto muito importante, porque a maioria dos raios, como a gente considera que a fonte luminosa está muito longe, eles vão chegar paralelos, então vão ter que passar pelo foco. Então o foco é um ponto muito importante do nosso espelho, ok? Esse foco fica a uma distância, Fzinho, né? Que é a distância focal do vértice, que é a parte mais externa do espelho. Tudo bem? Tudo isso sobre o eixo óptico. Vértice, foco e centro de curvatura. Tudo bem até aqui? Bom, como que se formam as imagens? Através do cruzamento de raios, pessoal. Então, tem vários raios possíveis, mas 3 deles têm características muito peculiares e que vão servir para a gente montar, né, desenhar a nossa imagem. E são chamados raios notáveis. Quais são eles? Bom, o primeiro, tá, a gente verifica de que forma? Se ele incidiu no espelho vindo pelo centro de curvatura, passando pelo centro de curvatura, quando ele bater no espelho, ele vai refletir também pelo centro de curvatura. Tudo bem? Então, ó, chegou passando pelo centro de curvatura, volta pelo centro de curvatura. De boa? O segundo, o raio que incide paralelo ao eixo óptico, ele vai refletir passando pelo foco. E vice-versa, ou seja, o raio que chegar ao espelho passando pelo foco, ele vai refletir de maneira paralela ao eixo. Okay? Chegou paralelo, volta pelo foco. Tudo bem? E o terceiro tem a ver com o vértice, tá? Ou seja, o raio que incidiu no espelho diretamente no vértice, ele vai refletir fazendo o mesmo ângulo com o eixo óptico que o ângulo de incidência. Tá bom? Então, chegou ao vértice, refletiu com o mesmo ângulo. Tudo bem?
Bom, e quantas imagens que a gente tem? A gente precisa classificar para poder comparar com o objeto, tá? E aí a gente pode classificar quanto à natureza, tamanho e orientação. Quanto à natureza, a gente pode dizer se a imagem é real quando ela for formada pelo cruzamento dos próprios raios refletidos, ok? E ela vai ser virtual quando ela for formada pelos prolongamentos dos raios. Como assim, Jason? Bom, quando o raio reflete, pessoal, a gente pode fazer uma projeção dele para o outro sentido, ok? E aí, se a imagem for formada pelo prolongamento desses raios, ela é dita virtual. Cuidado para não ficar com isso na cabeça, ao contrário do que muitos livros até dizem, pessoal. A imagem virtual é formada atrás do espelho. Não necessariamente, tá? Imagem virtual é aquela formada pelos prolongamentos dos raios. Tudo bem? E quanto ao tamanho, ela pode ser maior, igual ou menor, tá? Igual quer dizer do mesmo tamanho, tudo bem? Então, maior se ela for mais alta do que o objeto, menor se ela for mais baixa do que o objeto, né? Menor altura, e igual se tiver o mesmo tamanho. Quanto à orientação, se a imagem tiver, por exemplo, com a cabeça para cima, que é a mesma do objeto, a gente diz que ela está direita, porque tem a mesma orientação, ok? E se a imagem for invertida, por exemplo, tiver de cabeça para baixo, orientação oposta em relação ao objeto, a gente diz que ela é invertida. Agora nós vamos ver como que ficam as imagens produzidas por esses espelhos, pessoal. Vamos começar pelo convexo, que é o mais simples deles. Por quê? Porque ele forma apenas um tipo de imagem, galera. O espelho convexo ele é utilizado para ampliar, né? Ele amplia o campo de visão. Por quê? Ele reduz o tamanho das imagens, tá bom? Então, é muito aplicado em que situação? Por exemplo, em fachadas de prédios, de condomínio, ok? É utilizado, por exemplo, em espelhos retrovisores, tá? Porque ele reduz o tamanho das imagens, né? As imagens vão ter tamanho reduzido e ele consegue enxergar com uma visão mais ampla, tudo bem? Então, seguindo aqui, ó, como que vai ser essa imagem? Virtual, porque ela vai se formar com um prolongamento dos raios, tá? Direita, porque ela tem a mesma orientação que o objeto e é menor. Olha só o tamanhozinho I da imagem em relação ao tamanho do objeto O. Olha a orientação aqui, ó, mesma orientação, então ela é direita. E é virtual porque chegou o raio, olha lá, lembra? Foi paralelo e a parte refletida dele passa pelo foco. Então, refletiu, mas o prolongamento passou pelo foco. Ok? Incidiu no vértice, reflete formando o mesmo ângulo. Então, olha aqui, ó, o prolongamento dele para dentro ali fez com que a imagem se formasse nessa região. Tá bom, pessoal? Então, como você pegasse aqui, você pode ver na concha meio da sua casa aí, ó, feijão, você se olha e você vai ver, né? Se a minha cabeça está desse tamanho aqui, porque está muito menor. Ok? Então, Jason, mas e se eu me aproximar do espelho convexo? Tudo bem, você vai ter uma imagem maior do que estava, tudo bem? Mas ainda assim é menor do que o objeto. Fechou? E sempre vai ser virtual direita menor. Sempre. Já é? Agora nós vamos ver o espelho côncavo. O espelho côncavo, pessoal, é basicamente o seguinte que acontece. Em vez de regra, quanto mais próximo o objeto estiver do espelho, o que vai acontecer com a imagem? Essa imagem vai se afastar do espelho, ok? Em tendência, e aí ela vai ficando maior, tá bom? Vamos acompanhar aqui, ó. A gente vai ter 5 tipos de imagem por conta das posições que o objeto pode estar, ok? A primeira é quando ela está antes do centro de curvatura. O que acontece? Ela está tão longe, que a imagem formada vai ser real, invertida e menor. Você pode pegar na concha também, ó. Você, se olhar na concha, você vai ver que você está de cabeça para baixo e bem menor, tá bom? Quando você se aproxima e agora já está sobre o centro de curvatura, o que acontece? A imagem continua real, continua invertida, só que agora ela cresceu um pouquinho e está do mesmo tamanho do objeto, tá ok? Característica também importante. Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, a imagem também fica sobre o centro de curvatura, só que direcionada para baixo, tá bom? Porque ela está invertida, ok? Aproximou mais um pouquinho, está entre o centro de curvatura e o foco. O que vai acontecer? A imagem vai se tornar maior, mas ainda assim é real e é invertida. Tudo bem?
Você pode pegar, por exemplo, um palito de fósforo, que fica mais fácil, e ir aproximando do centro aqui da concha. Você vai perceber que tem um momento em que a orientação vai ficar, beleza? De acordo, tá? Ela vai ficar invertida, vai ficar maior, beleza? E aí é que entra a coisa bonita. Quando você coloca o objeto exatamente sobre o foco desse espelho, tá? Quando a imagem está sobre o foco, não tem imagem formada pelos raios refletidos, nem pelos prolongamentos dele. Não se forma imagem que eles ficam paralelos, os raios. Okay? Ou seja, quando você alcança o seu objetivo, o seu foco, ninguém consegue te ver, você transcende, mano. Tá ok? A sua imagem é dita que forma lá no infinito, e aí recebe o nome de imagem imprópria. Tá? Então, sobre o foco não tem imagem. Agora, quando você ainda aproxima mais e chega a ficar entre o foco e o vértice, a imagem vai se formar com os prolongamentos dos raios. Okay? Ela vai ser virtual, direita e maior. Tudo bem? Então, importante, galera, espelho côncavo. Só tem uma condição em que a imagem é virtual. Quando o objeto está na cara do espelho, entre o foco e o vértice. Todo o resto é virtual, e exceto sobre o foco, onde nem imagem tem. Ok, pessoal? E também é o único momento em que a imagem se torna direita. Ok? Espelho côncavo. A imagem só é virtual e só é direita quando o objeto está entre o foco e o vértice. Tudo bem? Você também pode observar isso aproximando lá o seu palitinho de fósforo da sua costa. Tá bom? Agora vamos ao estudo analítico, né? Para a gente interpretar o que acontece isso e como a gente consegue mensurar essas coisas. Tá? Bom, já perceberam o quê? O espelho côncavo e o convexo, a diferença basicamente entre eles é que um está curvado para dentro e o outro para fora. Então um vai ter uma orientação positiva e outra negativa. O espelho convexo, a gente adota orientação negativa. Tá? O raio de curvatura dele, ou seja, a posição do centro de curvatura, é negativo e o foco também. Tá bom? A distância focal é negativa. Já no espelho côncavo, esse raio de curvatura, né, que é a posição do centro de curvatura, e a distância focal, que é onde fica o foco, são considerados positivos. Tá bom? E aí, quais são as equações que a gente mais utiliza? A, que é a amplificação, ampliação ou magnificação, tá? É a razão entre o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. E isso também é igual a menos, tá ok? Já vou explicar o porquê. P' sobre P, onde P é a distância da imagem ao vértice do espelho e P é a distância do objeto ao vértice do espelho. Tá ok? Por que esse sinal de menos? Para poder compensar, galera. Percebam o seguinte, se liga só. Se a imagem aqui, ó, no caso do espelho côncavo, ela era invertida, então ela tem uma orientação. Ao invés de ela estar para cima do eixo, ela vai estar para baixo. Então, se para cima é considerado positivo, para baixo é negativo. Aí, só para ter esse balanço de sinais, existe o sinalzinho de menos. Ok? Por exemplo, quando a imagem é virtual, beleza? E ela é real, vai ter um balançozinho de sinal aí para poder manter a padronização que a gente seguiu, né, de localização. Para cima do eixo positivo, para baixo do eixo negativo, beleza? E questão de ser real ou virtual, como eu comentei. Se a imagem for virtual, lembra, virtual é formada pelos prolongamentos dos raios. Essa distância da imagem é considerada negativa. E se a imagem for real, beleza? P' é positivo. Ok? A distância da imagem é positiva. Assim como o objeto, né? O objeto, ele sendo real, a distância dele é positiva em relação, né? O P é positivo em relação ao eixo, tá? E se o objeto for virtual, tá? É muito raro de aparecer, mas pode ser que caia. Essa distância, né, P em relação ao vértice é considerada negativa. Okay? Se a imagem e o objeto tiverem orientação invertida, gente, cabeça para baixo, então, ó, vai ter tamanho negativo e o tamanho do objeto também vai ser negativo, tá? Se a imagem e o objeto tiverem orientação direita, ou seja, a mesma orientação, tá? Positivo e positivo. Show de bola? Então, só reforçando aqui, ó, P é a distância do objeto ao vértice, P' é a distância da imagem ao vértice, tá? I é a altura da imagem
O, a altura do objeto, e o A é a amplificação ou magnificação, ampliação, tá? E aí tem uma equação também muito importante que eu já ia esquecendo de comentar, que é esta aqui, pessoal. Isso aqui também é um coringa salva-vidas, tá? Que é o quanto que você consegue aumentar a sua imagem, beleza? Sabendo apenas a distância focal do espelho e onde está o objeto, tá? Estas duas aqui são iguais, pessoal, para a gente determinar as mesmas coisas. Só que por vezes pode ser mais fácil utilizar essa aqui para calcular a distância focal, ao invés dessa que é a soma dos inversos. Tá? Essas equações são equivalentes. Ok, galera? Então esse é o estudo aqui das nossas... Beleza, galera? Então este aqui é o estudo dos nossos espelhos esféricos, galera. Então vamos fazer uns exercíciozinhos e depois vamos para a próxima aula. Grande abraço!